noite, galera, tudo bem? Estamos iniciando o nosso culto jovem desta noite, desse sábado. Eu queria te dizer que, mesmo diante de todas as situações, tu tem um Deus que te ama, que quer tocar a tua vida. Talvez ainda tu não conheça o Senhor Jesus. Talvez você esteja passando por momentos de agonia que você não reconheça um Deus. Mas Ele se entregou por mim e por ti. E eu quero te dizer que Ele nos adota como filhos. E quando somos adotados, somos pessoas escolhidas para um reino eterno. Somos peregrinos nessa terra. Somos como o vento que sopra neste lugar. E vamos passar. Vamos passar sim, diante das diferenças, diante de momentos de agonia, diante de tudo aquilo que nos tira do propósito de Deus. Mas eu quero te dizer que nesta noite, se tu abrir o teu coração, se tu deixar a tua mente aberta para ouvir a voz de Deus, Ele vai falar contigo, Ele vai se revelar a ti e Ele vai te tocar grandiosamente. Que nada impeça tu de ouvir o Senhor Jesus. Que nada impeça que o Senhor Jesus entre na tua casa, te traga alegria, que Ele se manifeste na tua vida. Tu és escolhido do Senhor. Porque se nesse momento tu abriu o teu Facebook, se nesse momento tu está abrindo agora o YouTube para este momento, nesse culto ao vivo, é porque o Senhor te escolheu e Ele quer falar contigo. E nós estamos aqui crendo que tudo vai passar. Somente a palavra de Deus não passa. Somente aquilo que o Senhor escreveu e declarou sobre ti, como filho, como herdeiro, é que vai ficar na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer ministrar o amor, grandioso amor, louco amor sobre ti. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e orar comigo. Vamos declarar que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país e que este mundo é do Senhor Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Ó Deus poderoso, Pai amado, nós diante de Ti, Senhor, nos prostramos. Tu és, Senhor, Criador dos céus e da terra, e que tudo existe. Nada, Senhor, foi feito senão por Tuas mãos. Tudo veio de Ti, Deus. Tudo é por Ti. E nós nessa noite, Senhor, queremos também entregar o nosso coração, queremos entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, recebe a nossa vida, Senhor, como um perfume suave. Recebe a nossa vida, Senhor, porque pois ela foi feita, Senhor, para Te adorar. Recebe, Senhor, os verdadeiros adoradores. Recebe, Senhor, o nosso coração. Te pedimos, Pai, abre os céus, renova a esperança, traz mais fé e nos leva, Senhor, aos Teus átrios, porque é ali que queremos estar, Senhor, Te adorando. Meu irmão, o Senhor está aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo e declaro uma noite cheia da graça do Senhor. Por isso Ele vem para tomar a tua casa, Ele vem para tomar a tua vida. Ah, Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, na minha vida. Tu és bem-vindo, Senhor, na vida do meu irmão, daquele que, Senhor, se colocou diante de Ti. Nós queremos entoar louvores a Ti e Te adorar nessa noite. Te adoramos, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti e oramos em nome de Jesus.
És bem-vindo aqui, aleluia. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos e diga conosco que você precisa de Deus nesse lugar. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza
Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Muitas vezes tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Aleluia. Quantos já estão sentindo a presença de Deus aí? Você possa levantar as tuas mãos, fechar os teus olhos. Hoje nós iremos entoar um hino autoral nosso, que nós estamos há tempo já tentando tocar ele, só que por causa da quarentena a gente não conseguiu. Então agora, hoje é a estreia dele, amém? Que você possa adorar com a gente neste lugar. E como vocês não conhecem a letra da música, que vocês possam ouvir ela e sentir ela no seu coração, amém? Eu quero mais de ti. Eu quero mais da tua glória. Abro meu coração pra ti, Senhor. Derrama o teu fogo, ó leão de Judá. E venha como um leão, com os olhos em chamas. E venha como um leão, com os olhos em chamas. Deixa o leão rugir em mim. Deixa o leão
Aleluia. O leão está rugindo para aqueles que querem receber ele. Aleluia. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Ele cumprirás na tormenta, és a paz. Teu amor não falhará. Prometeste e eu sei que cumprirá. Em cada etapa, teu plano é imutável. Em cada instante, cooperas pro meu bem. Cristo, a rocha que não falha, teu reino é inabalável. Teu reino é inabalável. Só em ti sou curado. O teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz. Teu amor não falhará. Prometeste e eu sei que cumprirás. Eu sei que Tua palavra nos céus firmada está, se cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita será. Tua palavra nos céus firmada está, se cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita será. E só em ti nós temos vida. Diga. Só em ti sou curado. O teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz. Teu amor não falhará. Prometeste
Amém? Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Mais uma noite, mais um sábado, mais um encontro jovem. Sejam todos bem-vindos. Como o Oscar já disse, todos os sábados nos encontramos aqui. Que Deus te abençoe e que a palavra de Jesus, ela habite no teu coração. Amém? Essa noite eu trouxe uma palavra que por muito tempo eu também me questionei, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, quando comecei a minha caminhada na fé, por algum tempo eu me questionava algumas coisas. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu coloquei um título que é para a gente poder identificar um pouco o contexto, né? O título que eu coloquei são Características e Identidade. Eu te pergunto, você já se questionou, mesmo estando na igreja, o que é ser cristão? Tanto sendo novo convertido ou não, todos nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, a fim de desenvolver as características de um verdadeiro cristão. É urgente que aprendamos mais sobre o Senhor. Jesus Cristo, hoje em dia, por mais que tenhamos muitos cristãos, muitas pessoas convertidas, né? Felizmente, né? Temos muitos convertidos surgindo e ascendendo em função da igreja, em função do amor de Cristo. Infelizmente, nós vemos que boa parte desses cristãos não amadurecem, não tem um amadurecimento na vida cristã. Por isso que não dão os frutos ao reino de Deus, né? Se tu olhares ali em 2 Pedro 3,18, diz assim: porém crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se você quer mesmo ser um cristão verdadeiro, precisa estudar a vida de Jesus, precisa entender a sua palavra, como ele viveu, e assim ser como ele. Também em 1 João 2,6 fala o seguinte: aquele que diz estar nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Isso quer dizer, se você afirma ser um cristão, deve andar como Cristo andou, né? Buscar entendimento, buscar aquilo que Cristo viveu, a forma com que ele viveu, né? Nesta noite nós vamos falar acerca disso, de as mazelas, as dúvidas, os questionamentos do cristão. Porque todos nós temos, sendo novos cristãos ou não, sendo cristãos já maduros. Claro que são questionamentos diferentes, são, né, por questão de experiência. Mas o cristão verdadeiro é aquele que ama ao Senhor Jesus e guarda a sua palavra, e ama também ao seu próximo. Isso fica claro na Bíblia, a Bíblia nos mostra isso. Se tu puder me acompanhar, dá uma olhadinha em João 8,31. Eu dou uma guardadinha até você dar uma folhada. Você procura ali no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Este é um de muitos das características de Jesus, né? Diz assim a palavra: então dizia Jesus aos judeus que nele criam. Preste atenção, aos judeus que nele criam. Ele não estava falando a todos os judeus, ele estava falando daquele que crê, aquele que segue a Cristo, que hoje em dia somos nós que nos falamos cristãos, nós que buscamos entendimento de Cristo. Então essa palavra é para nós, os cristãos, certo? Aquele que crê nele. Aqui fala os judeus que criam nele. Ele dizia assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então é isso, meu irmão. Jesus, ele dizia para aqueles que criam nele, para você, para mim, se nós realmente cremos em Cristo, nós temos que guardar a sua palavra. Amém? Mas também, entre muitas outras características, o verdadeiro cristão, ele deve, contudo, amar o seu próximo. Isso Jesus também disse, né? Se nós formos a João, no capítulo 13 e versículo 35, diz assim, ó,
E isso é muito importante porque relata como as pessoas nos veem, né? Cristo já tinha esse entendimento de que o cristão ele é visado pela sociedade. Então assim, diz ali naquela passagem, João 13:35, nisso todos os homens conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, dessa forma, todo aquele que te vê vai saber que você me segue, que você é um cristão. Esta deve ser uma das principais características. Diz assim, nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então aqui nós temos duas características. A primeira, que nós devemos amar a Jesus e guardar a sua palavra. E a segunda, que também devemos amar uns aos outros. E isso vai refletir a tua imagem cristã perante a sociedade, perante o teu próximo, perante o teu familiar, enfim, vai refletir o que realmente tu estás buscando, se realmente tu és ou está sendo cristão. Essas são apenas duas, mas fundamentais características dos discípulos de Jesus. A obediência a Cristo, o amor a Ele e o amor ao próximo, né? Depois que a gente entende essas duas características, depois que a gente tem compreensão do fundamento, da base, do alicerce que é, né, essas características, que elas fazem parte de um cristão, que são uma das principais características, a gente começa a desenvolver, ou melhor, a gente começa a ter conhecimento, começa a ter um crescimento, começa a praticá-la. Esse é o nosso dever. O verdadeiro cristão, ele não só guarda a palavra, ele obedece a palavra, mas ele obedece a palavra de Deus com prazer. Dizendo aqui que se tu realmente guardas os mandamentos dele, é porque você realmente ama a ele. Amém? O cristão que verdadeiramente ama a Deus tem prazer e alegria em obedecer a sua palavra, em obedecer o que a Bíblia nos orienta. Ele não faz apenas por obrigação, ele faz com amor, ele faz isso espontaneamente. Isso é o que nós devemos ter no nosso coração e na nossa mente. Seguirmos os preceitos, os conceitos de Cristo, porque nós o amamos, porque nós nos identificamos com Ele, né? Às vezes as pessoas pensam que obedecemos a palavra de Deus apenas por obrigação, apenas porque às vezes chegam a pensar que a igreja nos obriga, né, a seguirmos, a crermos nisso, mas não, é porque nós amamos a Jesus. Ou às vezes as pessoas podem pensar que vocês fazem isso porque o pastor, ou senão o pastor vai punir vocês, vai ter uma forma de retaliação, vai ser uma obrigação. Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha duas pessoas, só para ilustração, tinha duas pessoas que trabalhavam comigo, ambos cristãos, né, mas de igrejas mais conservadoras, digamos assim. E como nós estávamos trabalhando em fora da cidade, em uma outra cidade no interior, então nós saíamos do serviço e ficávamos no hotel. E não tinha muito o que fazer, então o pessoal jantava e voltava para o quarto e ficava assistindo TV. E eu lembro que um deles, né, dizia assim, irmão, mas tu assiste televisão, irmão? Tu gosta disso? E o outro disse, não, eu gosto, eu assisto, eu curto, acho legal. Claro, depende, a gente faz uma seleção do tipo de conteúdo que a gente consome. E eles assim, mas se o teu pastor te pega, irmão, tô assistindo TV. E aquilo ficou um jargão, ficou uma coisa marcante para nós, né? Então, quando acontecia algo no sentido, a gente falava assim, mas se o teu pastor te pega, tô vendo isso. E vai bem de encontro a isso. As pessoas muitas vezes são rotuladas, né? Ficam com a imagem denegrida em função disso. Mas eu vejo assim, que na verdade, o cristão ele tem liberdade dentro daquilo que é preceito de Cristo. Os verdadeiros cristãos, eles não precisam ser cobrados a ser obedientes às Escrituras Sagradas, pois o amor do Senhor Jesus, este é o que alimenta eles, é o que os leva, é o que nos leva a buscar, a estudar, a compreender um pouco mais da vontade de Deus e obedecer essa vontade, com amor, com reverência, né? Buscar a santidade. O Salmo 119, 140 diz assim, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama.
Se a palavra de Deus é pura, é por isso que nós somos servos e por isso que nós a amamos. Amamos servir a palavra, como Deus nos orientou. Da mesma forma, o cristão, assim como ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, vai criando a sua identidade com Cristo. E o verdadeiro cristão, ele não teme mostrar que é cristão, ele não teme, ele não esconde a sua identidade, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecer muitas vezes. Existem pessoas na igreja que mal seus parentes sabem que ele é cristão, muito menos os seus conhecidos, seja de faculdade, seja de serviço, enfim. Por quê? Porque há um certo receio de que as pessoas saibam que ele é cristão e ele seja rotulado, né? Mas a palavra diz em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso significa que o cristão, ele está acima disso, né? No sentido de que não tem como esconder a tua realidade. Se tu vive o cristianismo, se tu vive a palavra de Deus, se tu vive o amor de Cristo, tu não vai conseguir esconder isso, porque isso vai ser teu natural, vai ser a tua naturalidade, a forma de falar, a forma de se portar, tudo isso vai ser no teu interior mudado, vai ser transformado, porque é isso que Jesus faz, Ele nos transforma em pessoas melhores. Mas as pessoas elas conseguem notar um cristão verdadeiro e natural, como a gente estava falando, mesmo que às vezes ele não diga, as pessoas notam, porque como Cristo falou ali, as pessoas vão te notar, vão saber que tu é meu seguidor em função de tu fazer o que eu mando, fazer o que a minha palavra diz. A forma como que tu te porta é uma forma diferenciada. Veja como perceberam que Pedro era um seguidor de Cristo. Uma passagem, as pessoas que estavam ao redor de Pedro perceberam que ele era seguidor de Cristo sem mesmo ele anunciar isso. Vai comigo ali em Mateus 26, 73. Eu aguardo tu procurar na tua Bíblia. Mateus 26, 73. Diz assim a palavra: pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, ou seja, aquelas pessoas que estavam ao redor, aproximaram-se de Pedro e disseram a Pedro: certamente tu também é um deles, pois a tua palavra te denuncia. Ou seja, a forma com que ele se expressava, aquilo que ele dizia, denunciava que ele era um seguidor de Cristo. Como ele se portava perante as pessoas, denunciava que ele era um seguidor de Cristo. Por isso, meu irmão, você sinta orgulho quando você se expressar e as pessoas entenderem que você é cristão. Não sinta vergonha, não tente esconder aquilo que Cristo é para você, aquilo que Ele significa para você e aquilo que você é para Ele. Mas como se dá esse reconhecimento? Esse reconhecimento ele se dá com naturalidade. Esse reconhecimento é da convivência com Cristo. É do crescimento, como nós falamos, quando tu começa a entender, quando tu começa a buscar, quando tu começa a realmente seguir os preceitos e os conceitos da vida cristã, isso ao natural as pessoas vão saber discernir que você é uma pessoa, que você é um cristão. Você vai aprender disso, você vai entender isso aprendendo o que vem dele, né? O que vem de Cristo, o que vem de Jesus, fazendo as coisas que agradam a Deus, seguindo em santidade. O verdadeiro cristão ele não se envergonha do Evangelho. Ele não precisa sentir vergonha do Evangelho, pelo contrário, a palavra diz que nós devemos ir e levar o Evangelho. Isso é um mandamento de Cristo, é o ide e levar o Evangelho a toda criatura. Muitas pessoas nesse mundo não compreendem o verdadeiro objetivo da mensagem do Evangelho. Não veem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi uma derrota, e sim uma vitória. E ela foi em meu favor e foi em teu favor. Pois ainda não reconhecem os seus pecados contra Deus.
Então as pessoas ainda não têm entendimento que a vitória de Cristo naquele Calvário, naquela cruz, aquele sacrifício foi para remir os nossos pecados. A palavra diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Enquanto que muitos cristãos sentem vergonha até mesmo de andar pelas ruas com a sua Bíblia em mãos, muitas pessoas estão desesperadas para terem uma Bíblia sequer, para andarem livremente pelas ruas. Isso faz alusão a um vídeo que eu vi há algum tempo atrás. Assisti um videozinho desses de YouTube, a gente recebe muitos desses videozinhos, né? De uma comunidade na China, onde o pessoal recebeu, né, um carregamento, algumas Bíblias ali, e a reação dessas pessoas foi uma coisa emocionante. Essas pessoas se apegaram àquele livro, àquela Bíblia, com tanto amor, eles beijavam, eles cheiravam aquela Bíblia, eles estavam aguardando, eles estavam sentindo a necessidade daquilo. E muitas vezes nós aqui, com a nossa liberdade, temos, digamos assim, vergonha de andar com a sua Bíblia na mão ou embaixo do braço, né? Então, isso é um conceito que tem que mudar. Nós devemos sim levar o Evangelho, nós devemos sim estar com a Palavra de Deus a todo instante, estar com ela sempre presente, para que em um momento oportuno, sempre vai ter um momento oportuno. Deus vai te propiciar isso, Ele vai te dar esse momento em que tu possa levar a palavra para alguém que necessite, mesmo que seja de um conselho, mas vai ser um conselho por dentro dos preceitos da palavra de Deus. Tu não vai falar simplesmente aquilo que tu acha ou aquilo que tu pensa. Quando tu tiveres entendimento, tu vai dar um conselho que esteja pautado na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença para a vida das pessoas. Outra coisa, o verdadeiro cristão, ele também entende que ele tem que levar a sua cruz e seguir a Cristo, como diz na palavra. Eis aqui uma das mensagens mais difíceis de se lidar, pois ela desafia o ser humano, nos desafia a renunciarmos à nossa vontade, renunciarmos à nossa carne, renunciarmos aos nossos desejos, para que possamos fazer aquilo que Cristo nos condiciona, aquilo que Cristo nos pede, né? Diz aqui a palavra: renuncia a ti mesmo e segue a Cristo incondicionalmente, levando a sua cruz. O negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou o fato de ser Deus. O poder de escapar da morte, ou seja, ele era Deus, ele não precisava morrer se ele quisesse, mas ele abriu mão disso, entregou-se à missão que o Pai designou a ele. Se nós dermos uma olhada ali em Filipenses 2, 5 e 8, fala exatamente isso, nessa passagem de Cristo, onde ele esvazia-se de si mesmo. Vamos dar uma olhadinha então nisso, vamos dar uma olhada nessa passagem, Filipenses 2. Se você puder me acompanhar, a gente olha juntos isso aí. Filipenses 2, 8, é a palavra que nós vamos ler agora. Só um instante. Aqui, beleza. Filipenses 2,8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No 7, anterior a isso, diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. E no 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele negou a sua condição de Deus, a sua condição de poder, para que pudesse cumprir a missão que o Pai houvera dado a ele. Da mesma forma, nós precisamos entregar a direção da nossa vida a Deus, considerar que Ele tem o controle dela. Nós devemos também entender que não somos mais o que éramos antes, não somos mais nós quem ditamos as regras. Por mais que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio, nós temos que nortear a nossa vida conforme os preceitos de Cristo. Porque senão de nada adianta nós dissermos que somos cristãos e não cumprir com isso. Nós vamos estar sendo hipócritas, como diz a palavra, né?
Seguir a Cristo significa viver como Ele viveu. Ir aonde Ele foi, ou seja, pregar a palavra, levar a mensagem e dar o exemplo que Ele deu. Eu lembro que eu vi um videozinho também, outro vídeo, que era com relação a isso, com relação a carregar a sua cruz. Eu acredito que muita gente deve ter visto isso. Era um videozinho onde tinham pessoas carregando, uns bonequinhos carregando suas cruzes, umas cruzes grandes, e um dos bonequinhos começa a questionar: Senhor, a minha cruz está muito pesada, eu não consigo carregar, me ajuda, eu vou cortar essa cruz, vou diminuir essa cruz e tal. E aí aparece ele cortando um pedaço da cruz. Mais adiante ele continua reclamando que está muito pesada, que não consegue carregar, e os demais cada um carregando a sua cruz. E ele foi pitocando, diminuindo a cruz, quando ele estava só com uma cruzinha na mão, levando a cruzinha pequenininha. Só que chegou um determinado ponto onde existia um vale, onde existia ali uma barreira, em que aqueles que carregaram a sua cruz, mesmo ela sendo grande, usaram ela como apoio para transpor o obstáculo. Aquilo que Deus tinha dado para ele, né? A sua experiência. Muitas vezes a gente pode achar que a cruz são só coisas ruins, mas não. A cruz pode te trazer algo de bom, um aprendizado, uma coisa nova para a tua vida, para que dali adiante tu não cometa os mesmos erros, as mesmas falhas. Então, se nós olharmos em João 15, 18, a gente vê exatamente isso. Como devemos proceder com relação à nossa cruz, como devemos proceder com relação a essas coisas. Evangelho de João 15. No versículo 18, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Então aqui ele está dizendo que as cruzes que a gente carrega muitas vezes é aquilo que nós estávamos falando. O mundo ele te julga, o mundo ele te compara. Sempre é feita uma comparação, né? Então se às vezes a gente se sente oprimido, se sente reprimido por algo, entenda que Jesus foi primeiro. Jesus foi muito mais. Assim como Ele foi o primeiro a nos amar, assim como a palavra diz que Deus nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores. Ou seja, meu irmão, Deus ele está aberto para te receber, da forma como que você está, com os problemas que você tem. Eu pensava antes de me converter que eu tinha que estar santificado para que eu pudesse receber a Cristo, para que Ele pudesse me receber, quando na verdade não. Em uma passagem bíblica Jesus diz que Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de cura. Então, meu irmão, busque a palavra de Deus, venha da forma com que você está. Jesus ele está de braços abertos para te receber. Assim como Ele ficou naquela cruz de braços abertos, agora que Ele é ressurreto e está na casa do Pai, Ele continua de braços abertos para te receber. Não perca a oportunidade. Nós devemos sim estar sempre buscando entendimento, nós devemos sim estar sempre nos alicerçando na palavra, porque isso é crescimento não só pessoal, mas espiritual. Isso vai te trazer um crescimento espiritual também, para que tu venha ter entendimento. E a palavra diz que nós devemos, quando em tempo, dar frutos. Mas o fruto ele só vem depois que a árvore está pronta, depois que a árvore está preparada para dar frutos. Ninguém planta uma mudinha e ela já sai dando frutos. Essa árvore ela vai ter que crescer, ela vai ter que dar folhas, ela vai ter que criar caule, enfim, vai ter que criar raízes mais profundas para poder tirar os nutrientes e aí sim formar o fruto.
Então isso que nós temos que fazer, nós temos que criar raízes na palavra de Deus. Nós temos que nos fortalecer, criarmos corpo, ficarmos robustos para então depois darmos frutos. Mas nós devemos dar frutos. A palavra nos diz que nós devemos dar frutos. Jesus diz que se não dermos frutos, seremos ceifados, seremos cortados. Eu quero que você medite, se tiver um tempo esse final de semana, acerca disso. Você tem dúvidas com relação ao que é ser cristão? Você tem dúvidas com relação a como te portar? Essas são apenas alguns exemplos, apenas algumas características que nós cristãos devemos ter. E eu te convido, meu irmão, a fazer parte disso. Te convido a participar disso. Você pode pedir auxílio, você não precisa buscar isso sozinho. Você pode procurar o seu líder. Você que está recém começando, ainda não sabe como, busque um entendimento, fale com um pastor, fale com um líder de área. Se você é jovem, fale com o líder da juventude. Se você não conhece alguém, procure algum conhecido. Procure um amigo que você sabe que já é um pouco mais firmado, tem um pouco mais de entendimento. Ele vai te orientar. Olha, fala com fulano, fala com o pastor, fala com o diácono, fala com o obreiro. Ele vai poder te orientar acerca disso, tirar as tuas dúvidas. Muitas vezes nós temos dúvidas acerca do que a palavra realmente diz, né? Então, eu te convido, meu irmão, se você tiver a oportunidade, você tiver a dúvida, não fique nela. Busque entendimento, busque conhecimento. Eu vou te pedir para você baixar a tua cabeça por um instante. Nós vamos orar, vamos te abençoar. Vamos levar até ti um pouco mais desse amor de Deus, esse amor de Cristo. Que tu possa realmente ter entendido algumas coisas apenas, alguns conceitos, né? De que um verdadeiro cristão, a forma com que ele vive, a forma com que ele reflete esse amor de Cristo. O verdadeiro cristão, ele não se oculta. O verdadeiro cristão, ele não teme a sua condição de cristão. Pelo contrário, ele ama a Cristo. Ele quer que o outro também ame a Cristo. Ele quer que todos, assim como Cristo, assim como Deus quer que todos sejam salvos, o verdadeiro cristão, ele ama o seu próximo e quer que esse próximo também seja salvo pelo amor de Cristo. Esse é o desejo de Deus para toda criatura. Ele quer que toda criatura seja salva, toda a criação seja salva. Então, meu irmão, nessa noite, eu te convido, baixa a tua cabeça por um instante. Vamos orar em reverência a tudo aquilo que Cristo, a tudo aquilo que Deus significa para ti. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá, mesmo através das redes sociais, Senhor, levar-nos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração e ali faça morada, Senhor. Oh Deus, que o Teu amor, Senhor, recaia sobre todo aquele que aqui está, todo aquele, Senhor, que está assistindo esse momento, aquele que não pode assistir, Senhor, seja por algum motivo, Senhor, também abençoe e derrama do Teu poder a Tua graça, Senhor.